ódio até agora desse livro. Tô com ódio. Eu tô querendo saber por que a autora dessa história aqui ainda não foi presa. Porque isso daqui é uma tortura psicológica. Só um psicopata que faz um negócio desse, que põe uma coisa dessa no mundo. Em vez dessa cara ridícula que colocaram na capa, escolheram pra ser a capa desse livro, deviam ter colocado uma listinha com todos os gatilhos que tem dentro dessa história. Pra que a pessoa se jogue nessas 780 páginas por vários e vários dias e horas, sabendo toda a desgraça que vai encontrar aqui. Esse áudio que eu coloquei aí pra vocês escutarem foi o meu desabafo numa conversa com uma outra pessoa falando sobre esta obra, Uma Vida Pequena. E essa é a capa ridícula que eu citei aí nesse áudio. Gente, essa indignação que eu pus para fora nesse áudio, durante essa conversa, resume muito bem o que esse livro causou em mim, provocou em mim. A revolta, a indignação, a tristeza, a vontade de pegar o livro e tacar na parede, a vontade de arrancar as páginas e amassar e jogar no vaso da descarga, a vontade de pegar o livro e pela primeira vez na minha vida, essa foi a primeira vez na minha vida que eu senti vontade de botar fogo num livro. Porque, gente, olha, esse vídeo nem vai ser uma resenha. De fato, vai ser um desabafo, um grande desabafo. É um vídeo tanto para quem nunca leu e ainda tem pretensão de fazer isso, ainda está na dúvida ou está convicto, né? Ou convicta de que vai ler o livro, independentemente do que vai ver aqui nesse vídeo ou do que já viu outras pessoas dizerem por aí. E é também um vídeo para quem leu o livro e, assim como eu, fica se perguntando por quê? Por quê? O que se passou na cabeça dessa mulher chamada Hanya Yanagihara? Yanagihara, acertei. O que se passou na cabeça dessa mulher? Sabe, eu sou escritor. Neste momento atual da minha vida, eu escrevo infantos juvenis. Já estou engatinhando para outros rumos, né, outros caminhos, escrevendo outras histórias. Não me levem a mal, eu não estou dizendo aqui que um livro não deve ter sofrimento, que personagens numa ficção não devem passar por provações, por dificuldades. Todo ser humano, real, de carne e osso, passa por dificuldades. Jesus Cristo falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Só que não dá para ter bom ânimo com essa leitura. Eu compreendo que um personagem, para ter uma história, ele tem que passar por dificuldades. Senão a gente vai ver o quê? Numa história? Nada. Se não tem dificuldade para ser enfrentada, desbravada, né? Sobrepujada, uma dificuldade para ser vencida, não tem trama. Não tem enredo num livro. Todo livro vai ter um personagem enfrentando algum tipo de adversidade, em diferentes níveis. A questão não é essa. Não vou dizer aqui nesse vídeo, não vou defender aqui nesse vídeo que, né, um livro com sofrimento não deveria existir. Porque em todos os livros, o personagem, seja protagonista ou não, vai viver algum tipo de sofrimento. Agora, quando isso extrapola completamente todos os níveis aceitáveis, toleráveis, verossímeis em uma trama, fica escancarado para qualquer um ver que a autora não quis contar uma história. Ela quis causar tortura psicológica no leitor. Ela não quis que você lesse uma história. Ela quis que você sofresse. Essa é a intenção da autora. O que ela ganha com isso? Eu não sei. Ganhou dinheiro. Ganhou algum reconhecimento, né? Porque todo mundo que já leu o livro vai falar em algum momento sobre ele.
É impossível uma pessoa ler esse livro e não comentar sobre ele com ninguém. É impossível. Se não comenta com alguém de carne e osso, vai comentar na internet. Nem que seja para meia dúzia de gente ver, a pessoa vai compartilhar alguma coisa sobre esse livro. Seja positiva, se é que alguém consegue encontrar algo de positivo nesse livro. Eu encontrei, tá? 3 coisas positivas nesse livro. E só, num livro de 780 páginas, tá? Eu só encontrei 3 coisas positivas. E vou citar 500 coisas negativas aqui nesse vídeo. Assim, e não é nem assim questão de, o livro é ruim, o livro é mal escrito. O livro é arrastado e extremamente prolixo, tá? A autora coloca 1 milhão de detalhes sobre tudo da vida dos personagens aqui. Traça toda a trajetória de vida dos personagens que temos aqui. Então, o livro ficou gigantesco por essa razão. Desenvolvimento dos personagens, ninguém pode dizer que esse livro não tem, tá? Tem até demais, no meu ponto de vista. Tem alguns momentos aqui extremamente arrastados que eu fico pensando assim, tá bom, vamos voltar para onde a gente estava. É igual você ouvir uma conversa de uma pessoa, né, um colega seu, um amigo seu, ou sua esposa, sua namorada, não sei. Ou esposo ou namorado, né, se você gosta do sexo masculino. E aí, a pessoa começa a falar, né? Como é que foi seu dia? E aí ela conta 1 milhão de coisas. Ela conta até quantos passos deu ao longo do dia. Conta quem é que estava no ônibus, qual era a cor do ônibus, quem era o motorista, o que o motorista falou quando ela entrou no ônibus. Aí conta tudo que viu no meio do caminho, aí depois, né, desceu do ônibus, foi pro trabalho, fez 1 milhão de coisas no trabalho, falou disso, falou daquilo. Imagina uma pessoa assim, que você pergunta, que horas são? E a pessoa conta a vida inteira dela pra você. E não diz as horas. Não te dá a única coisa que você queria. A autora faz isso, tá? É um livro que tem que ter um pouco de paciência para ler, por essa questão, porque tem informação demais nessa história, sobre tudo, tá? E além de ser uma história extremamente longa, extensa, com 1 milhão de detalhes bem minuciosos sobre tudo de todos os personagens, ainda tem o fator sofrimento. Ainda tem o fator tortura. Porque é isso que você vai ter na sua vida com a leitura de Uma Vida Pequena. Tem gente que fala, esse livro é lindo. Lindo? Pra quem? Você é psicopata? Você é masoquista? Você tem algum parafuso solto? Dizer que esse livro é lindo tem trechos bonitos. Trechos. Agora, o livro como um todo, eu não tolero, sinceramente. Perde completamente a credibilidade comigo. Uma pessoa chegar e falar, eu amei a leitura de Uma Vida Pequena, um livro tão sensível. Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. Toma vergonha na cara. Se é pra falar a verdade, vamos falar a verdade. Tá querendo agradar quem? A autora, ela vai te passar um pix? A editora vai te passar um pix pra você defender esse livro? Pelo amor de Deus. Na verdade, o que eu quero é um pix. Eu queria que a autora ou a editora, Record, no caso, me mandasse um pix devolvendo meus R$53 que eu comprei, que eu gastei para comprar esse livro. E alguns acréscimos. Eu não vou precisar de terapia, porque quando alguma coisa me dá raiva, eu excluo aquilo da minha vida. Quando aquilo me dá ódio, me dá vontade de socar a parede, porque um ser humano eu não vou socar, né? Nem um animal, nem nada. Então tem que socar a parede para extravasar a raiva. Eu expurgo da minha mente, do meu coração, da minha vida. Tudo que me faz mal, eu expurgo. Inclusive seres humanos. Se alguém me estressa, sai da minha frente. Se eu não posso te agredir, então não fica perto de mim, né? Pra eu não cair em tentação. Mas esse personagem aqui, com essa cara aqui, o Jude, né? Ele não faz isso. Olha. Eu fiz ali um roteirozinho. Eu vou tentar seguir. Vou soltar esse livro, que ele é pesado, tá? E sim, eu joguei o livro na minha cama, porque eu estou com raiva. Estou lembrando todo o ódio que eu senti com essa leitura. Tá voltando tudo à tona. Tipo, eu não fazia a menor ideia de todo o sofrimento que eu ia encontrar aqui. Eu sabia que eu ia encontrar algum sofrimento? Sim, mas
as 500 mil coisas que acontecem de ruim com o protagonista e com os outros personagens desse livro, eu não imaginava que eu fosse encontrar. Então, assim, se eu fosse emprestar pra algum conhecido... Emprestar não, dar o livro pra algum conhecido, eu ia dizer, olha, tem isso, tem aquilo, tem aquele outro. Você ainda assim quer ler? Eu não faço a menor questão de continuar com esse livro na minha casa, na minha vida. Mas, não sei. Também, assim, não tenho a menor pretensão de passar isso adiante, de dar pra alguém. Passou pela minha cabeça? Passou. Mas depois eu pensei, eu vou mesmo fazer isso com alguém que eu conheço? Com alguém que talvez tenha algum tipo de gatilho que eu não saiba? Como os amigos do Jude não sabiam dos seus gatilhos? Vai que alguma coisa aqui nesse livro desperta algo muito ruim em alguém, né, que eu conheço, com quem eu convivo, e eu não quero levar essa culpa. Então, esse livro aqui vai ser tipo a boneca Annabelle. Eu vou trancar ele, não vou jogar fora, não vou botar fogo, né, porque custou meu dinheiro, mas eu vou trancar ele. Vou trancar esse livro aqui em alguma caixa de papelão, porque caixa de vidro eu não tenho. E não sei, vou enfurnar em algum lugar aqui pra nunca mais lembrar que isso aqui existiu. Nem num sebo, por R$1 eu tentaria vender esse livro aqui. Porque eu não quero que essa história chegue na casa e na vida de mais ninguém, sinceramente. E esse vídeo é sim um vídeo pra te desanimar de ler esse livro, tá? Você vai ler esse livro depois de ter visto esse vídeo por sua conta e risco. Porque se depender de mim, nenhum ser humano nessa terra vai abrir essa coisa aqui para ler, tá? Então vamos lá, eu fiz aqui um roteirozinho bem básico, porque eu não quero que esse vídeo fique muito grande. Pontos positivos do livro. Eu anotei 3. A autora escreve bem, mas é prolixa. Ela escreve bem. É uma ótima narradora, apesar de que é aquele tipo de escritor que tem uma escrita zigue-zague, sabe? Sabe aquelas estradas da Índia, da China, sei lá, de alguns lugares, que é tudo intercalado, uma estrada passa por cima da outra, tal, aí aqueles vídeos de trânsito que vem carro daqui, vem carro dali, e aquela embolação, você fica assistindo assim, achando que um carro vai bater em cima do outro, tal, não sei o quê. E o povo lá consegue, né, se guiar, né? Ela é assim. Essa Rania, não sei das quantas, é assim. Ela começa a falar do céu, daqui a pouco ela tá falando do inferno, depois ela começa a falar das flores, depois ela embola, ela fala ali de um peixe, começa falando da janta, daqui a pouco já tá falando do café da manhã e vai misturando tudo. Aí depois de umas 5, 6 páginas ela volta pra onde ela tava. É assim que ela escreve. A cena começa, fulano acordou. Aí começa a lembrar de tudo que aconteceu antes dele acordar, aí depois volta pra onde ele tava, né? É um exemplo, tá, gente? Só uma ilustração aqui, tá? Aí volta pra onde ele tava, né? Acordou. Aí ele começa a fazer as coisas, tal, não sei o quê. Aí tem 1 milhão de coisas que ele faz até realmente chegar onde a gente quer que a história chegue. Então, ela escreve bem? Sim, ela escreve bem. A escrita dela é muito boa. Mas tem que ter paciência, tá? Não só com todas as questões de sofrimento que tem na trama, mas também com essa questão de que ela vai colocar todos os detalhes possíveis que veio na mente dela. Queria saber quanto tempo ela levou para escrever esse livro. E quantos psicólogos ela consultou durante a escrita desse livro. Porque para uma pessoa parar para planejar a história desse livro e decidir, ó, vou botar o personagem passando por isso, por esse outro, por aquele outro, por aquele... A pessoa tem que ter algum grau de psicopatia. Eu não acredito que essa autora não tenha nenhum grau de psicopatia para ter criado isso daqui. Ah, mas é uma metáfora de não sei... Não é nada. Esse livro é só tortura com os personagens e com o leitor, que vai gastar ali várias horas da sua vida, porque tem 780 páginas o livro, pra sofrer, porque é a única coisa que isso daqui nos proporciona. E é aquele tipo de história, né, bate e assopra. Tem hora que você você tá ali sofrendo, parece que tem uma faca cravada em você e a autora tá fazendo assim, sabe, dentro de você. Aí daqui a pouco fica tudo bem,
né? Tem a calmaria, chega, aí você fica, que cena fofa. Aí daqui a pouco ela não vem mais com uma faca, vem com um serrote e tá lá, sabe? Te maltratando mesmo. Você e os personagens. E aí vem, né, com um afago. Tá tudo bem, tá tudo bem. Eu serrei você ao meio, mas tá tudo bem. Aí daqui a pouco, ela não se contenta. Já te deu facada, já passou o serrote em cima de você. E aí ela decide que a facada e o serrote não foi, né, não foi suficiente. Ela vem com o quê? Com uma serra elétrica. E tá ali, em você, enquanto você lê o livro. E aí ela vem, né? Depois que passou a serra elétrica, aí ela faz mais um afago, né? Aquele carinho na sua bochechinha. Tá tudo bem, meu filho, tá tudo bem, vai terminar tudo bem. Pode deixar que eu vou te dar um final feliz. E aí o que acontece? Passou a facada, passou o serrote, passou a serra elétrica. E aí, como ela não se contenta, ela vem com o quê? Com um carro e passa por cima de você. E aí termina o livro. Então, né? Falei um ponto positivo. Um ponto positivo, acho que eu me embolei aí. É que ela escreve bem, né? Apesar de ser prolixa e de né, ser aquelas velhinhas. Velhinha nem sempre é uma velhinha, às vezes é né, é todo tipo de gente. Que senta do seu lado, nunca te viu na vida, mas tá do seu lado no ônibus ou numa fila e começa a contar toda a história da vida dela e de todos os conhecidos dela pra você. E você tá lá assim, meu Deus do céu. Quem que autorizou essa pessoa pra ela começar a falar comigo? E a pessoa, normalmente, ela faz uma mistura ali que, né? A autora também é assim. Também escreveu esse livro dessa forma. A outra coisa positiva é que tem momentos, né, marcantes de aconchego. Tem momentos em que os personagens são felizes, né? Em que eles se apoiam, se abraçam, né? Cuidam um do outro. Momentos de muito amor, de muito carinho, né? De família, de amizade, aquela coisa assim que você fica... Ele vai ser feliz, ele vai ser feliz. E aí, quando você menos espera, vem aquilo que eu te falei, né? Vem a facada, vem o serrote, vem a serra elétrica, vem o carro, vem o caminhão, vem o avião caindo em cima de você, vem tudo. E aí, a outra coisa positiva que eu encontrei nesse livro é que ele traz à tona discussões relevantes. E duas que eu considerei as mais relevantes são: proteja as suas crianças, não importa qual é o grau de proximidade, de afeto, de convivência que essa criança tem com você. Se é um aluno, se é um sobrinho, se é um filho, né, de um vizinho, de um conhecido, se é um enteado, se é um afilhado, se é um filho, se é um neto, um bisneto, não importa, se é o seu irmão mais novo ou mais velho, não importa. Defenda as suas crianças, proteja as suas crianças, se importe com as suas crianças. Porque tudo o que acontece nesse livro começou na infância do protagonista. E na vida real, a gente sabe que existem milhares, milhões de pessoas sofrendo nesse mundo depois de adultas por causa de traumas que viveram na infância. Que muitas das vezes são negligenciados pelas pessoas que deveriam cuidar daquela criança. Então, pelo amor de Deus, se tem criança na sua vida, seja intrometido, não tem essa, meu filho tem que ter privacidade. Ele já paga as próprias contas? Não. Então não tem direito à privacidade. Vigia o que ele faz ou ela na internet. Vigia com quem conversa, com quem anda, com quem tem amizade. Esteja perto, sim. Questione tudo e todos que estão ao redor do seu filho, da sua filha, da criança, do adolescente, do pré-adolescente, que faz parte da sua vida. Porque muitas coisas ruins acontecem porque os adultos que deveriam zelar pelas crianças e adolescentes, o YouTube, a Netflix, o TikTok, que se vire, né? Que cuide lá do meu filho. E caga e anda. E aí, quando menos espera, a criança e o adolescente tá cheio de traumas, tá cheio de complexos, tá com a cabeça assim, detonada, com quase idade nenhuma. Não viveu nada da vida, mas já tá todo destruído, entendeu? Por quê? Porque os adultos cagam e andam. É o português claro, tá? Então cuide das suas crianças. Seja um Harold na vida dos seus filhos, tá? E das crianças, né, que fazem parte da sua vida, adolescentes e tudo mais. Cuide delas.
nada do que esse personagem viveu ao longo de toda a vida teria acontecido se um adulto, desde sempre, desde a infância, a adolescência desse personagem, tivesse de fato cuidado dele. E a outra coisa, né, deixa eu ver aqui, positiva é que se você passou por alguma situação de trauma, alguma situação que deixou uma ferida gigantesca em você e ferida essa que ainda não cicatrizou e nunca vai cicatrizar, busque, tenha uma rede de apoio e aceite o apoio. Porque um dos maiores problemas desse personagem é, assim, ele é o maior inimigo de si mesmo, do personagem principal da história, do Jude. Ele, por exemplo, tem momentos em que as pessoas fazem coisas boas para ele e ele não aceita aquilo. Ele, na mente dele, por causa de tudo que ele viveu ao longo da história, ele não se sente merecedor de amor. Não se sente merecedor de afeto, de carinho, de atenção, sem que haja uma maldade por trás dessas atitudes, sem que haja uma segunda intenção. Ele experimentou tantas coisas horríveis ao longo da vida que quando alguém chega até ele querendo o bem dele, ele se sente mal. Ou seja, ele tem uma rede de apoio, ele conquista uma rede de apoio, mas ele não aceita essa rede de apoio. E aí a história termina do jeito que termina, né? Então assim, já expus minha indignação com essa leitura, já expus as coisas boas, né? As coisas positivas que eu encontrei com essa leitura. Resumindo a história, assim, nós temos na trama 4 protagonistas, que são homens, o JB, o Malcolm, o William e o Jude. Esses 4 se conheceram na universidade, cada um seguiu um rumo diferente na vida. O William se tornou um ator, inicialmente de teatro, depois migrou para o cinema. O Jude se tornou um advogado, se formou como advogado, mas trabalhou por um tempo na promotoria, ajudando pessoas, né? E depois passou a trabalhar para um escritório de advocacia, né? Bem famoso, que defende grandes corporações, grandes empresas. O Malcolm se tornou um arquiteto e o JB se tornou um artista plástico. Então cada um tem o seu próprio universo, né? Cada um tem a sua vida, seus amigos e sua razão de existir. E também, claro, seus traumas, né? Suas dificuldades. Traumas mesmo, os que tem mais aqui são o William e o Jude. Exatamente por eles terem perdido pessoas importantes e passado por situações muito ruins na sua infância e adolescência. Claro que o que o William sofreu, assim, se for colocar numa balança, é assim, tá? Comparado com o que o Jude sofreu. Mas o William também tem, né, situações bem complicadas, bem sensíveis. Ele perdeu um irmão, ele não teve tanto afeto assim do pai e da mãe, e também os perdeu. Mas, assim, cada um cresceu, se encontrou na vida, tem vivido, seguido a vida e tudo mais. Porém, existem fantasmas no passado de todos eles. Mas os fantasmas que existem no passado do Jude são os mais tenebrosos possíveis que um ser humano pode ter na sua vida. Existem outros personagens na trama. Tem, por exemplo, o Harold, que pra mim é o melhor personagem do livro, tá? Quem me dera ter tido um professor como o Harold. Um pai como o Harold eu não preciso, porque o meu já é maravilhoso, né? Não preciso substituir o que eu tenho. Se a vida não tivesse me proporcionado o privilégio de ter tido um bom pai, eu adoraria ter sido adotado pelo Harold, como o Jude vai ser aqui nessa história. E sim, esse vídeo vai ter spoiler, tá? Se você não esperava por spoilers, vai ter. Não tem como eu falar desse livro sem alguns spoilers. Mas não é nada assim que abale, nossa, não vou mais conseguir ler o livro porque ele falou que ele vai ser adotado. O pior ainda está por vir, tá? Eu vou trazer toda uma lista de tudo que acontece com esse personagem. Então vai ter spoiler nesse vídeo, tá? Vou até colocar um alerta no título, né? Na thumbnail, com spoilers. E aí, né, se você não tiver visto, aí o problema é seu, tá? Tô com raiva, tá, gente? Me perdoem aí se eu for um pouco grosseiro, é porque...
E aí, voltando aqui, né? Então tem esses personagens, esses 4 amigos e tudo mais. A história do livro vai se desenrolando ao longo de vários anos. Então a gente vai conhecer toda a trajetória de vida de todos eles. E temos também o Harold e a Julia, que é a esposa do Harold, que são pessoas fenomenais, maravilhosas, tá? E uma das poucas coisas que salvam esse livro. Tem o Andy também, que é um médico e que também é um grande amigo do Jude. E, olha, palmas para o Andy, porque paciência é a sua maior virtude, tá? Paciência, autocontrole, né? Perseverança, resiliência também. E tem vários outros, tá? Tem vários outros personagens aqui na história, mas esses são os principais, os mais relevantes. E tem também alguns personagens que são importantes, né, na trama, mas são tão asquerosos. Tem um tal de Irmão Luke, tem um tal de Dr. Traylor, tem vários ali, né? Vários. De um tal Mosteiro, onde o Jude passou a sua infância, até uma determinada idade, que... Espero que, assim, se eles fossem seres humanos reais, neste momento eu estaria desejando que eles estivessem queimando no inferno. Só isso, só digo isso. E aí, a trama basicamente é um grande diário, digamos assim, sobre tudo o que aconteceu com esses personagens. Tanto no passado de cada um deles, cada um tem a sua própria história e tudo mais, quanto na relação desses personagens, do Malcolm, do JB, do William, do Harold, da Julia, do Andy e de tantos outros, com o Jude. Da existência desses personagens na vida do Jude. E tudo que eles vão viver e testemunhar e tudo mais, e sofrer nessa relação com o Jude, nessa convivência com ele, nessa amizade, no caso do Malcolm, do JB, do Andy e do William, no caso de um futuro parentesco, né? Numa relação professor e aluno, a princípio, falando aí do Harold com o Jude, já que o Harold foi professor na universidade para o Jude. E, posteriormente na trama, bem posteriormente, depois que o Jude já é adulto, pai e filho. O Harold vai propor um casamento, digamos assim, né? Uma adoção para o Jude. E é uma das partes mais reconfortantes, mais emocionantes, mais coração quentinho do livro. Das poucas partes que tem nesse livro. Todo esse momento aí dessa questão, dessa proposta, desse desejo do Harold e da Julia de serem os tutores, né, os pais que o Harold nunca teve. Que Harold não. O Harold é o professor que se torna o pai do Jude. Os pais que o Jude nunca teve. A história, então, é sobre toda a relação que esses personagens vão viver. E no meio de toda essa situação, de toda essa relação, vem os traumas do passado e do presente do Jude. Porque a autora não se contentou em criar um passado traumático para o protagonista do livro. Ela também fez com que o seu presente e o seu futuro fossem tão ruins quanto o passado dele. Que por várias e várias páginas, por mais de 200, 300 páginas, é um mistério. A gente vai pincelando uma coisa aqui, outra ali, né? Deduzindo uma coisa aqui, outra acolá, de o que fizeram contra essa pessoa. Pelo que essa pessoa passou. E quando as coisas vão sendo reveladas, vão sendo narradas, mostradas, né, com todos os mínimos detalhes na história, a gente vai entendendo. Eu preferia dormir sem saber. Então vamos lá, né? Vou ficar com o livro na mão, para vocês lembrarem que é disso daqui que eu estou falando. Eu vou elencar agora, assim, a resenha termina aqui para quem não quer mais detalhes sobre a história, tá? Resenha, desabafo, vídeo, sei lá, como é que eu vou chamar isso daqui. Daqui pra frente, eu vou chafurdar a minha memória para relembrar todo o sofrimento que esse personagem passou. E aí, você, por sua conta e risco, vai ouvir todo esse sofrimento e decidir se ainda tem vontade ou não de ler esse livro. Se você já comprou, leia, né? Vai ficar com o livro aí, pegando poeira, né? Amarelando. Se você já gastou seu dinheiro. Se você ainda não gastou seu dinheiro comprando esse livro,
assista, né? Ah, vai ter spoiler e tudo mais? Vai. Mas é até bom que você leia esse livro sabendo o que vai acontecer. Porque aí talvez o impacto seja menor, né? Talvez o sofrimento seja menor. Talvez você veja a história com outros olhos, não sei. Você que decide, tá bom? Você que decide. Se você quer saber ou não o sofrimento pelo qual esse personagem vai viver. O que eu posso dizer assim, sem spoilers, né? Ainda tem mais um pedacinho sem spoiler, tá? Só mais um minuto nesse vídeo. É que todos os gatilhos possíveis, todas as coisas ruins que podem acontecer com o ser humano aconteceram com esse cara, com o Jude. Todo tipo de situação, tá? Que você possa imaginar. Essa pessoa passou. E aí a gente entende que a autora, ela não quis contar uma história de uma pessoa traumatizada. Ela quis polemizar, ela quis criar o livro mais traumático possível para quem o lesse. Porque não é nem verossímil que um ser humano passe por tudo o que essa pessoa passou. Eu sei, né? Eu vejo jornal, eu leio coisas, notícias por aí, vejo depoimentos e tudo mais, já vi documentários. Sei que tem muita criança, infelizmente, criança e adultos também, sendo explorados, sexualmente falando. Tanto por pessoas que são próximas delas, quanto por pessoas alheias que entraram na vida dessas pessoas para destruir a vida dessas pessoas. Eu sei que existe milhões de aberrações nesse mundo. Mas o que a autora criou aqui é uma coisa assim tão absurda que até tira um pouco a seriedade do que aconteceu na infância do Jude. A seriedade dos traumas que ele viveu. Que eu sei que muita gente passou por coisas parecidas. Só que ela poderia ter colocado um passado extremamente traumático para ele, um passado, e quando ele supera esse passado, ele entra na faculdade, se forma, faz amigos, conhece pessoas que vão gostar dele de fato, a partir dali, vamos criar uma outra trajetória para essa pessoa. Vamos mostrar, né, que essa pessoa venceu na vida, que ela superou seus problemas. Se a autora tivesse essa intenção, eu vou dar um passado muito traumático para esse personagem, mas vou trazer também para o leitor uma mensagem de esperança, de que é possível vencer um passado ruim, um passado tenebroso. Até para pessoas que viveram situações semelhantes ou outras e que vão buscar nesse livro um alento, elas poderiam encontrar esse alento se a autora tivesse essa intenção. Mas a autora não tem intenção de dar alento a ninguém com essa leitura. E nem de alertar, de fazer a pessoa refletir, nem nada. Ela só quer fazer a pessoa sofrer. O leitor sofrer. O leitor ficar angustiado, ficar mal, ficar... Sabe? O objetivo desse livro é esse. Dar sofrimento para o leitor. Não é trazer alento, não é trazer uma mensagem de esperança para quem passou por coisas parecidas com o que o protagonista vive. Quem tem traumas na sua vida relacionados aos que o Jude tem, não vai encontrar consolo, não vai encontrar um abraço, não vai encontrar nada de bom nesse livro aqui. Pelo contrário, vai sair pior dessa leitura. Porque o que o personagem vai viver do momento em que ele supera essa situação, sai da situação que o destrói, e toda a sua trajetória de vida, né, dos 18 anos para frente, aconteceram mais, assim, não digo que mais coisas ruins, mas coisas tão ruins quanto as que ele viveu na infância. Então, no final das contas, você termina essa leitura pensando assim, meu Deus, essa pessoa só veio para a Terra para sofrer. Porque até nos momentos bons, ele estava se causando sofrimento. Até quando as pessoas faziam coisas boas para ele, por ele ter todo um complexo, toda uma coisa na mente dele de que eu não mereço o bem que eu recebo de ninguém, por ele ter essa convicção na cabeça dele de que ele não presta, de que ele é uma aberração, de que ele sabe? Ele causa dor, sofrimento a si próprio.
pra meio que substituir as coisas boas que tem vivido. Porque na cabeça dele, ele não aceita, até o fim da sua vida, ele não aceita que coisas boas aconteçam com ele. E aí, que mensagem você vai passar pra uma pessoa traumatizada que pega esse livro? Traumatizada com qualquer coisa que possa, né? Com qualquer tipo de situação ruim que possa ter acontecido com ela. Eu não recomendo esse livro pra ninguém que tenha o mínimo do mínimo gatilho possível, porque tem tudo aqui. Tudo. A autora fez uma lista, uma pesquisa, né, criteriosa de todo tipo de sofrimento possível que o ser humano pode viver. E colocou aqui nesse livro. Todo sofrimento possível que uma pessoa pode viver, o Jude viveu. Ah, passou fome? Passou. Ah, foi agredido? Foi agredido. Ah, foi estupro? Foi. Foi atropelado? Foi. Foi abandonado na infância? Não conheceu os pais? Apanhou de um namorado, um cônjuge? Apanhou. Foi humilhado na rua? Foi largado pelado na rua pra todo mundo ver ele? No meio da chuva? Foi. Foi jogado numa escada abaixo? Foi. Qualquer tipo de sofrimento que um ser humano possa viver, de agressão, de humilhação, esse cara sofreu. E aí, como é que você leva um livro desse a sério? A autora teve intenção de levantar discussões, de trazer, né, algum alento, alguma coisa positiva para quem vai ler esse livro? Não, não tem como tirar nada de positivo desse livro. E olha que, né, se você for uma pessoa otimista, você ainda consegue pegar uma coisinha aqui ou outra ali. Mas você tem que se esforçar, literalmente, para tirar algo de bom desse livro aqui, sabe? E aí, agora vem a lista, tá, gente? Pode ser que eu esqueça de uma outra coisa, mas vou tentar lembrar do máximo de coisas que acontecem nessa história. Já dei algumas dicas aí, tá? Já citei algumas de sofrimento que esse personagem passa. Então, tudo começa com ele sendo abandonado pelo seu pai e a sua mãe. Nem tem informação de quem é o pai ou a mãe dele, do Jude. Então a gente não faz a menor ideia de quem é esse ser humano, que simplesmente largou ele, bebê, num mosteiro, na porta de um mosteiro. Poderia ser na porta de qualquer outro lugar. Vou largar num mosteiro com um monte de homem lá, né, que vive no celibato, e que sabe Deus qual é o passado deles e por que eles se tornaram, né, irmãos daquele mosteiro. No fim das contas, todos eles são pedófilos, todos que vivem nesse mosteiro. E todos eles criam o Jude fazendo todo tipo de atrocidade com esse garoto, com essa criança. Do instante em que ele botou o pé nesse mosteiro até o último dia que ele viveu ali. E como que ele saiu dali? Saiu dali indo embora com a única pessoa que até então não havia abusado dele de nenhum jeito, né? Maltratado ele de nenhuma forma, que é o tal do irmão Luke. Que era a única figura positiva, inspiradora, cuidadora que o Jude tinha nesse mosteiro, onde ele passou ali os primeiros 8, 9 anos da vida. E aí depois, né, que o Luke arma toda uma situação para conseguir ir embora daquele mosteiro com o Jude cheio de esperança, né, tipo o Harry achando que vai morar com o Sirius, quando o Sirius provar a inocência dele, tadinho do Harry. E aí tô falando de Harry Potter. E aí o Jude, coitado, né, cria um monte de esperança, de expectativas. Ah, agora eu vou ter um pai, vou ter alguém que vai cuidar de mim, que nunca vai tocar em mim com malícia, com malignidade, sabe? Que não vai fazer essas coisas horríveis que os outros irmãos desse mosteiro faziam comigo. Então ele vai embora. Não pensa duas vezes, vai embora com o Luke. Eles vão viver uma vida maravilhosa. Só que não. O Luke faz o quê? Começa a migrar de motel em motel. No caso, motel de beira de estrada, né? Hotéis, pequenos hotéis de beira de estrada, né? Que lá nos Estados Unidos são chamados de motéis. Mas, de certo modo, o que acontece no motel, né? Pensando nos motéis daqui do Brasil, é o que o Luke vai assim, até me embolei. É o que o Luke vai proporcionar. O motel é um lugar para passar uma noite, lá nos Estados Unidos. Mas ele vai fazer nesses motéis o que se faz nos motéis daqui do Brasil.
O que vai acontecer? O Luke vai transformar o Jude num gigolô. Olha. Vai transformar uma criança numa máquina de prazer para homens pedófilos. Centenas, milhares, ao longo de vários e vários anos. Dos 8, 9 anos até os 16. O Luke vai forçar, e com toda uma manipulação e tudo mais, o Jude a se prostituir, tá? E não só com esses clientes, com ele também. O Luke vai transformar o Jude na sua esposa, no seu amor da vida. É uma coisa absurda, mas é isso que vai acontecer com ele. Então, assim, o Jude já sofreu esse tipo de coisa no mosteiro, nas mãos de vários homens diferentes, que deveriam cuidar dele. E não só abusos sexuais, mas também agressões físicas e humilhações verbais. Todo santo dia, tá? Lanhada, com correia e tudo que tem direito. Então, esse menino já sofreu por vários anos na sua infância nesse mosteiro. Depois ele vai sofrer por mais vários anos na sua pré-adolescência e adolescência nas mãos de quem deveria cuidar dele, de quem prometeu que ia cuidar dele. E vai criar um trauma envolvendo sexo. A partir dali, sexo para ele é uma coisa imunda, uma coisa podre, uma coisa que só traz dor, sofrimento, humilhação, agressão e péssimas experiências. E a partir dali ele vai ficar traumatizado. Nunca mais ele vai conseguir se relacionar, né, sexualmente com ninguém mais. Dos 18 até os 30 e poucos anos. E aí, quando finalmente o Luke é descoberto, pego pela polícia, ele no banheiro, e o Jude é levado para um orfanato. E aí você acha que acabou, mas não acabou não, porque no orfanato ele vai também passar pela mesma coisa que ele passou no mosteiro e com o Luke. Vai ser abusado também pelos conselheiros desse orfanato, vai ser agredido e humilhado pelos órfãos do orfanato, vai viver ali por por mais algum tempo, até que ele vai fugir de lá, vai conseguir fugir de lá. Só que aí o que ele vai fazer para ter dinheiro, para ter o que comer? Vai se prostituir, que é a única coisa que ele sabe fazer a vida inteira. Que é a única coisa que ele foi ensinado a fazer. O Luke lhe deu algo de bom, porque ele era um homem muito inteligente e ensinou muitas coisas, né? Muitas coisas, assim, de história, de matemática, ensinou a tocar piano, esse tipo de coisa, para o Jude. Mas também o ensinou a ser um prostituto, como eu digo no livro. Ou coisa pior, né? Tem uma outra palavra aí que alguns personagens usam para nominá-lo, né? Começa com pu e termina com tá. Ele vai se prostituir, porque é a única coisa que ele sabe fazer, que ele foi ensinado a fazer para conseguir dinheiro. E é claro que ele vai passar mais vários meses nessa vida para conseguir dinheiro para ir para Boston, porque ele quer seguir a vida dele, quer ir para uma faculdade e tudo mais. E ele vai encontrar todo tipo de homem, né? Principalmente assim, em beira de estrada, caminhoneiros e tudo mais. Alguns que vão tratá-lo bem, mas são, né? Você sabe o que. E outros que vão tratá-lo igual um bicho, igual um lixo, igual uma escória da raça humana. Até que ele vai ser descoberto, né? Numa dessas situações aí, com esses homens e tudo mais. Ele vai ser encontrado por um homem chamado Dr. Traylor, que teoricamente é um psiquiatra, né? Um psicólogo e tal, que vai levá-lo para sua casa para cuidar dele, porque o Jude vai contrair doenças venéreas, doenças relacionadas a sexo. Já viram todos, né? Quanta coisa essa pessoa já passou, né? E aí esse cara vai mantê-lo em cárcere privado na sua casa, no seu porão, teoricamente cuidando dele, né? Dando antibiótico, né? E comida para que ele se recupere e tudo mais. E aí quando ele estiver recuperado, esse cara que agora vai ser, né? Que vai fazer as coisas com ele. E vai durar mais não sei quanto tempo, até o dia em que esse cara vai decidir que vai o Jude. E de que forma? Mandando o Jude correr numa estrada, enquanto esse cara, né, esse tal Traylor, está dirigindo o seu carro e avançando na direção do Jude. E aí o Jude cai, tropeça e ele tá ali avançando, né, ameaçando atropelar o Jude.
e chega um momento que ele atropela, ele passa por cima do Jude. E aí vai arrebentar a coluna do Jude, vai arrebentar as pernas do Jude, o Jude vai ir parar no hospital, vai ser cuidado, né, pela primeira vez na vida, por uma mulher chamada Ana, que vai ser a sua assistente social, a pessoa que vai cuidar dele ali no hospital, porque ele ainda é um menor de idade. E aí depois que ele se recupera e, né, as pernas viraram um caco, a coluna dele também, cheio de doenças, né, por causa dessas relações, desses abusos e estupros e tudo mais. E ele entra na faculdade, né, mancando, com problemas ali para andar e tudo mais, e ele finalmente faz amigos. No caso, o JB, o Malcolm, o William, que vai se tornar o seu amigo mais próximo, né, a pessoa que vai cuidar dele, né, que vai estar mais com ele. E aí, cansei, tá? Esse livro é muito pesado. E aí ele vai viver coisas muito boas, ele vai ser um ótimo aluno nessa faculdade, vai ter pessoas ali que vão admirá-lo, que vão querer estar próximas dele e tudo mais. E aí, teoricamente, você acha que ele vai ser feliz, mas não. Porque tudo de bom que acontece com ele, ele cria o hábito de se cortar, que foi induzido, né, incentivado pelo Luke lá atrás, né? E sempre que ele vive um momento bom, ele acredita que ele não merece aquele momento bom na vida dele, e aí ele vai e se tortura um pouquinho com essas lâminas para causar dor em si mesmo. E aí a vida vai acontecendo, vai passando, tal, né? Ele se torna um advogado, né? Trabalha na promotoria, com o apoio do Harold, que o ajuda, né? O apoia aí nesse início da vida profissional dele. Inclusive, esse momento foi um dos melhores, assim, do livro, assim, de... Nossa, como é bom ver alguém tratando bem esse homem. O Harold compra várias roupas para o Jude, para que ele tenha roupas decentes para trabalhar, porque ele não tinha nada que prestasse, só tinha trapo. Não tinha dinheiro, não tinha família, não tinha nada, com que roupa que ele trabalharia? Com os juízes, né? No tribunal e tudo mais. E aí, pela convivência com o Harold acaba adotando ele, né? Propõe essa adoção, mesmo ele já sendo adulto e tudo mais, para que ele possa herdar o que o Harold um dia vai deixar para ele, né? O Harold não tem filho, porque ele perdeu o filho muito jovem, o filho ainda criança. E para quem vai deixar? Sua casa, seus bens e tudo mais, né? Então ele decide adotar o Jude para que o Jude seja o seu herdeiro no futuro. E o Jude sempre traumatizado, né? Sempre com todas essas lembranças e toda essa lista de desgraças que ele viveu ao longo da infância e adolescência, sempre voltando à tona e sempre provocando nele essa autodepreciação, essas violências que ele causa a si mesmo. E aí, quando você acha que as coisas vão melhorar, não melhora, porque ele tem vários problemas de saúde por causa de todo esse sofrimento, de todos esses abusos, e ele começa a ter infecções nas pernas, dores pelo corpo, tem momentos em que ele fica com dor, assim, dores insuportáveis nas pernas e na coluna, e assim, dores ao ponto dele travar de dor mesmo. Tem várias e várias outras coisas que vão acontecer, e aí, né, quando parece que alguma coisa boa vai começar a acontecer na vida dele, porque chega um momento em que ele começa a se relacionar com uma pessoa chamada Caleb, o Jude acaba se tornando, então, um homossexual. Não sei se por causa de toda a vida sexual que ele teve, né, forçada, que foi sempre com homens, mas ele acaba se tornando, então, na vida adulta, tendo relações com homens também. E o primeiro deles é esse Caleb. E esse Caleb é um psicopata desgraçado de uma figa. O que ele faz? Maltrata o Jude de todas as formas possíveis. Quando o Jude finalmente encontra o amor, esse amor, na verdade, se transforma em tortura. Todo tipo de agressão possível, esse Caleb vai causar no Jude. Ao ponto de, a última de todas, ser agredir ele com socos e pontapés e chutes e jogar ele escada abaixo, no prédio onde o Jude mora. E aí, depois que ele passa por tudo isso e é cuidado, né, é hospitalizado e tudo mais, e sempre se autoflagelando, né,
sempre que tem essa possibilidade. E ninguém sabendo, assim, só quem realmente convive de fato com ele, né? O William, que morou com ele por vários anos e tudo mais, eles dividiram um apartamento, e o Andy, que é o médico dele, né? Então, só esses dois praticamente que sabiam as né? Os cortes que o Jude causava em si mesmo. E aí teve todo esse sofrimento, né? Tem a questão das dores, da humilhação, do trauma em si. Tem essas agressões constantes e terríveis que ele passa nas mãos desse Caleb. Aquela situação dele ser jogado nu pro meio da rua, foi também o Caleb que fez isso com ele. Que eu citei um pouco antes aí no vídeo. E aí chega um momento em que o William, que até então era o melhor amigo dele, acaba se tornando então o seu namorado. O William começa a perceber que tá se apaixonando e gostando, né, de outras formas do Jude, e eles acabam ficando juntos. E você acha que ele vai ser feliz, mas não vai, porque os traumas não deixam ele ser feliz. E a autora também não, porque o sofrimento dele poderia ter terminado aí, né? Mas não, o que ela decide fazer? Ela decide que vai chegar uma hora que o Jude vai ter que amputar as pernas, por causa do atropelamento e de todas as infecções que foram causadas, né, por problemas de saúde ali e tal. Então ele vai perder as pernas, né? Depois, o que vai acontecer? Ele vai perder o Malcolm, a esposa do Malcolm e o William numa tacada só, porque eles vão estar num carro e esse carro vai vir um caminhão e vai... Inclusive, o William vai ser lançado para fora do carro e vai morrer, sabe como? Com a cabeça numa árvore. Com a cabeça numa árvore. O William, depois do Harry, era o melhor personagem desse livro. Um personagem assim que dá vontade de ter como amigo. E que cuidava muito bem do Jude, que realmente amava o Jude, amou o Jude a vida inteira. E aí, o Jude vai perder a única pessoa que o amou a vida inteira, assim, por vários e vários anos, que realmente cuidou muito dele, dessa forma. Com o cara voando do carro e a cabeça numa árvore. Isso tudo depois de ter amputado as pernas, de ter perdido as pernas, sabe? E aí o que vai acontecer? Aí ele já tinha, né? Ele já tinha tendências depressivas, né, o Jude, e aí, a partir desse momento, perdeu um dos seus melhores amigos e o amor da sua vida, aí mesmo que vai descambar tudo, que ele vai... e antes disso tudo, ele tentou tá? E não só tentou, como executou, né? Só que não morreu, mas foi por pouco também. Teve toda a questão de ser internado, de as pessoas acharem que ele tá louco, que ele tem que ser vigiado o tempo todo, porque pode fazer de novo. De ter que superar toda essa situação e tal. E ele desejando, porque ele queria ter morrido e não conseguiu. Ele próprio ainda fala, né? Nem pra mim eu fui capaz, né? Fica se martirizando até por não ter conseguido acabar consigo mesmo. De vez, né? Porque aos pouquinhos ele sempre esteve se autodestruindo. E aí, ele entra num estado completo de depressão, depois de tudo, e já tá ali na casa dos 50 e poucos anos, tá? Quando isso acontece. A gente vai vendo toda a trajetória de vida desses personagens ao longo do livro. Eu achando que eles teriam uma velhice, né? Juntos, aquela coisa toda, né? Vivendo em paz, talvez adotassem até uma criança, né? Não, ele vai ficar viúvo dessa forma, vai entrar num estado de depressão profunda, que ele vai parar de comer. E pra ser a cereja do bolo, no final do livro ele vai tentar de novo, e dessa vez ele vai conseguir. E é assim que o livro acaba, com o Harold completamente devastado, porque tentou ajudar o Jude a vida inteira, tentou ser um pai, né, e ser um amigo e um conselheiro e cuidar desse homem a vida inteira. E todos os esforços que esses personagens fazem ao longo do livro, e todos os amigos e todas as pessoas que formam essa rede de apoio para o Jude, todas elas sofreram junto com ele.
ao longo do livro inteiro. E todas elas estiveram ali presentes. Até o insuportável do JB esteve ali, né? Tem um certo momento que ele está mais presente. Todas elas sofreram ao lado dele. E é assim que esse livro acaba, com o Harold sofrendo porque perdeu um filho ali com 4 ou 5 anos para uma doença e agora, depois de lutar tanto por essa pessoa, pelo Jude, perdeu ele também. Para depressão, para os traumas da vida inteira dele, né? Porque os traumas não pararam na infância e na adolescência, durante a vida adulta tiveram novos traumas, tão ruins quanto. Aí me diz, para que uma pessoa, assim, uma pessoa desavisada, tudo bem, né? Comprou o livro, não sabia que ia passar por tudo isso. Mas uma pessoa que sabe que vai passar por isso e ainda vai querer ler um livro desses? E o pior, uma pessoa que cria uma história dessas. Pra quê? Me diga pra quê que essa mulher botou uma história dessas no mundo? Com que objetivo? Com que propósito? Não tem propósito para esse livro. O único propósito desse livro é causar sofrimento no leitor. Só. Não tem outro propósito para esse livro. Pode falar o que quiser. Não tem, tá? E é isso. Eu ia fazer um vídeo bem curtinho, mas vocês sabem, né? Que quando eu tô motivado por algum tipo de emoção, seja de felicidade ou de raiva, de ódio, eu viro uma avalanche, né? Vou embora. E ficou desse jeito, né? Esse vídeo com essa duração toda. Me desculpem, tá? Aí, Alessio, é o amor da minha vida, né? Querendo participar desse vídeo. Ele poderia ter adotado um cachorro, ia ser mais feliz, né? Ai, olha. E tem um outro livro dessa autora por aí, já teve até um inscrito que citou o título desse livro em algum comentário. Não vou ler. Não darei um centavo mais pra essa mulher, né? Essa criatura aqui, que eu não vou nem mencionar mais o nome nesse vídeo. Nem um centavo e nem um minuto a mais da minha vida pra ler nada que essa mulher escrever, tá? E se surgir aí, brotar... Silêncio, Lessie, que eu estou gravando. Se brotar algum outro livro nessa mesma pegada, não vou ler. Não lerei mais nada na minha vida cujo objetivo da história seja me fazer sofrer. Se eu quiser sofrer, eu saio por aí pela rua, procuro uma instituição, né, de caridade, fico até tarde na rua que vai brotar morador de rua pra tudo que é lado, cracudo pra tudo que é lado, gente pobre mesmo, pé rapada pra tudo que é lado. Quer sofrer? Sofra com sofrimentos de pessoas reais. Não sofra com um sofrimento fictício de uma autora... Sabe? Eu ia falar uma coisa aqui, mas não quero processos. Sofra com um sofrimento real, de pessoas reais. Tem milhares de pessoas sofrendo à sua volta, tá? Quer sofrer por alguém? Sofra por uma pessoa de verdade. Dê apoio a uma pessoa de verdade. Não sofra lendo um livro que não vai te acrescentar nada. Tá bom? Então é isso. Essa foi a resenha, desabafo, revolta que eu trouxe para esse canal, né? Nem sei se o YouTube vai distribuir esse vídeo, de tanta coisa aí que eu falei nesse vídeo, tantas palavras, né, que o YouTube odeia. Mas como é que eu ia fazer essa resenha sem citar essas palavras? Eu ia ter que ficar falando em código aqui o vídeo inteiro. Agora, o que eu vou fazer com esse livro? Não sei. Acho que eu vou arrancar essa capa, tá? Porque eu não aguento olhar pra cara pra essa cara aqui. Vou arrancar essa capa, vou transformar isso aqui ou num peso de porta, ou num apoio ali, né? Se a perna de algum móvel aqui quebrar, vai servir de apoio, né? Pra botar o móvel em cima. Talvez, se um dia eu, né, precisar de uma lenha, eu taco ele no fogo e transformo ele em lenha. Não sei. Eu só sei que eu não faço a menor questão de ter isso na minha estante. Não faço a menor questão de indicar esse livro pra ninguém, a não ser, assim, nem pro meu maior inimigo eu indico esse livro. Nem pra quem eu quero que sofra eu indico esse livro. Porque
sabe, nem o meu maior inimigo merece passar por isso daqui. Tchau, gente. Tchau. Até o próximo vídeo. Ai. Tá vindo tudo à tona, sabe? Tá vindo tudo à tona. E eu não quero estragar a minha noite. Estou gravando esse vídeo no dia... Hoje é que dia? Deixa eu ver aqui. Que eu tô até perdido no tempo. 28 de maio, tá? Vou tentar editar esse vídeo o mais rápido possível. Postá-lo ainda em maio, até o dia 31, porque eu não quero levar esse livro adiante na minha vida. Eu não vou nem mostrar esse livro. Eu vou citar, mas eu não vou nem mostrar esse livro no vídeo de leitura de maio, tá? Não faço a menor questão de expor mais esse livro nesse canal para ninguém, porque eu não quero ser o responsável por outras pessoas lerem esse livro, tá? Não quero. É isso, gente. Chega. Se você gostou desse livro, palmas pra você, tá? Palmas pra você. Não precisa defender esse livro nos comentários. Não quero ninguém defendendo esse livro nos comentários. Ah, você é um ditadorzinho. Sou sim. Com esse livro eu sou. E com qualquer outro que seja semelhante a isso daqui. Se quiser defender esse livro, faça um vídeo você e poste em qualquer lugar que você quiser. Não venha nos comentários defender esse livro. Ah, mas esse livro... Não sei. Não quero saber. Não quero, tá? Vou ou remover o comentário ou ocultar a pessoa que defender esse livro aqui. Não, esse livro não tem defesa. Não tem. E é isso. Tchau.